Olá, bom dia! Chega mais que tá começando Manhã Diversa. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro, e é muito bom começar a semana e o dia na sua companhia. Bom dia também para minha parceira de todas as manhãs, Bárbara Lage. Muito bom dia para você. Bom dia, Mari Zacaron. Bom dia para você que tá aí ligadinho no nosso Manhã Diversa. A gente vai dar continuidade à nossa série de entrevistas sobre a campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que conscientiza sobre várias doenças e dentre elas o Alzheimer, que vai ser inclusive assunto no programa de hoje. A gente vai receber uma neurologista aqui no estúdio para tirar todas as nossas dúvidas. Isso aí, hoje é dia da nossa tradicional segunda sem carne e a Ásia vai invadir a cozinha do Bora Hangar. Então conta pra gente, chefe Arthur Veloso, bom dia! Bom dia, Mari, bom dia, Bárbara, bom dia, pessoal que está em casa. Pois é, hoje a nossa segunda sem carne vai diretamente para a China para conhecer um dos pratos que deu origem ao nosso tradicional pastel. É o jiaozi ou gyoza, como a gente conhece aqui no Brasil. Vou te ensinar a fazer a massa, o recheio e essa delícia aqui no Bora Hangar. Além disso, segunda-feira me deixa muito feliz, porque ontem o Botafogo ganhou de 4-0 do Boa Vista e o Gabriel Luterbach vem com a resenha esportiva para contar essa história pra gente. Gabriel. Bom dia, Arthur. Pois é, o Botafogo venceu por 4-0 sob o comando de Tiquinho Soares. Também sob o comando de Cano, o Fluminense venceu por 3-0, hat-trick do argentino. A gente também vai falar sobre o Campeonato Paulista, porque teve vitória do Corinthians e do São Paulo, então é daqui a pouquinho na resenha esportiva. É isso aí, Gabriel. Daqui a pouquinho, então, te espero aqui no estúdio pra gente falar de futebol. E isso e muito mais você confere agora no Manhã Diversa, que tá só começando. Pra gente começar a nossa semana bem informado, vamos dar um giro pelos principais portais de notícias. O portal de notícias G1 destaca em primeira página o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu as regiões da Turquia e Síria. É o maior tremor desde 1939. Um segundo terremoto de 7,5 na escala Richter também foi sentido em Israel, Líbano, Iraque e Chipre. Segundo as autoridades, já são 912 mortos na Turquia e 326 na Síria, além de mais de 50 mil pessoas feridas ou desaparecidas. O portal da CNN Brasil traz informações de um naufrágio na tarde deste domingo no Rio de Janeiro. Na embarcação estavam 14 pessoas, 3 morreram e 5 estão desaparecidas. O barco afundou na Baía de Guanabara, próximo à ilha de Paquetá. O acidente aconteceu por volta das 17h05. O jornal Estado de Minas fala da morte do influenciador digital Gabriel Neto, que morreu afogado em uma represa de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Gabriel tinha 20 anos e mais de 1,5 milhão de seguidores na rede social TikTok. Ele mergulhou na represa e se afogou após perder a consciência. Amigos conseguiram retirar o jovem da água, já sem vida. No Estadão, o destaque é a premiação do Grammy 2023. O evento aconteceu na noite de domingo e consagrou Beyoncé como a artista com mais Grammys da história. São 32 gramofones vencidos. Já o ex-One Direction, Harry Styles, venceu a categoria de melhor álbum do ano. Para os brasileiros, decepção, já que Anitta perdeu para Samara Joy na categoria de Artista Revelação. A Agência Brasil traz informações sobre a crise humanitária dos povos Yanomami. Segundo informações, mais uma criança morreu vítima de desidratação e desnutrição grave. A criança era de um povoado próximo à base de Surucucu. As autoridades médicas pediram a remoção da criança para Boa Vista, mas o mau tempo impediu a decolagem. E a Anatel quer chegar a uma solução definitiva para acabar com o marketing abusivo até o final do ano. A informação foi repassada durante a apresentação do balanço das ações para resolver a questão. Vamos ver. Uma das ações seria implementar uma autenticação de chamadas. A medida serviria como uma espécie de um selo de garantia da origem da chamada. Por meio dela, a pessoa poderia saber qual empresa está ligando e até o motivo da ligação.
A autentificação ainda ajudaria a evitar golpes aplicados por telefone. De acordo com a agência reguladora, os olhos não estão só para o Brasil. No mundo inteiro, muitos países estão passando por problemas semelhantes. Mas aqui no país estão sendo realizados estudos para melhorar práticas e construir uma solução definitiva para o Brasil até o fim do ano. Em fevereiro, a Anatel deve fazer diversas reuniões com as associações de empresas de telemarketing e cobrança. A ideia é colher sugestões e críticas sobre a implantação de medidas de identificação e autentificação de chamadas. Ainda conforme a agência, o objetivo é identificar formas de buscar o equilíbrio entre a atividade legal e o uso racional dos serviços de telecomunicações. Na última quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a Anatel lançou o portal Qual Empresa Me Ligou. A ferramenta busca consultar por meio do número originador da chamada o nome da empresa que está ligando para telefones fixos ou móveis. Segundo a agência, o portal vai dar informação de qual pessoa jurídica fez a ligação. Desde junho do ano passado, a Anatel vem adotando medidas cautelares para diminuir o uso de chamadas de telemarketing abusivo. Entre elas estão o bloqueio de usuários e a autorização às prestadoras para que efetuem a cobrança de ligações curtas de até 3 segundos, que não era permitida. De junho até agora, houve uma redução de 40% do total de chamadas realizadas por semana. O índice representa cerca de 41 bilhões de ligações curtas de até 3 segundos que deixaram de ser realizadas. Segundo a Anatel, é como se cada brasileiro deixasse de receber 200 chamadas no período. Mas, conforme a agência reguladora, mesmo com as medidas, as redes de telecomunicações ainda têm um número bastante elevado de ligações. E um projeto de lei apresentado no Senado estabelece medidas de combate à disseminação de ódio nas plataformas digitais. A medida altera o Marco Civil da Internet para conter a disseminação de conteúdos de discriminação, preconceito ou incitação de ódio nas redes sociais e nas plataformas de buscas. As informações diárias estão na palma das nossas mãos. É só pegar o celular e a gente fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, pelas mesmas redes, a inteligência artificial captura os nossos dados e as nossas referências. O mesmo aplicativo que nos coloca em contato com os amigos e nos facilita a vida, insiste em mostrar aquele mesmo produto que você pesquisou. O algoritmo da internet também facilita a visualização de conteúdos de ódio, preconceito e violência nas redes sociais. Às vezes o dia da pessoa pode estar ótimo e ler uma notícia ou um conteúdo, a maioria fake news também, que tem muito, né? E atrapalhar o dia da pessoa, deixar ela mais triste, desmotivada. Isso que acontece no dia a dia de muitas pessoas, né? Esses conteúdos são lamentáveis, né? Isso aí tem que ser realmente reprimido, tem que ser investigado, porque é um país igual ao nosso, com tanta diversidade de raças, de escolhas, a gente tem que ter realmente uma investigação, parar com esse preconceito, com esse uso indevido das redes sociais, né? A nossa sociedade não merece passar por isso, né? Ultimamente a gente teve vários episódios horríveis, né? E infelizmente a disseminação de fake news prejudica todo mundo, não só cidadãos, mas instituições. Acho que realmente a sociedade precisa repensar as pessoas, né? Fazer uma análise de consciência, ter mais, né, responsabilidade até para repassar informação e também de inserir informações falsas na internet ou em qualquer outro meio. A inteligência artificial é a capacidade de máquinas e dispositivos que têm de aprender um funcionamento parecido com a capacidade de aprendizagem humana. Através dela, é possível determinar quem vai ter prioridade em atendimento, preferência em uma vaga de emprego para análise de currículo, entre outros. Mas toda essa inteligência artificial é programada por seres humanos e, com isso, algumas pessoas podem ser também prejudicadas. O Marco Civil da Internet, que foi instituído em 2014, estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o setor. Deixou os provedores de redes sociais a salvo da responsabilidade pelos danos de conteúdo gerado por terceiros.
O projeto de lei do senador Fabiano Contarato, do PT, é contra a discriminação algorítmica, determinando que aplicativos, sites de buscas e redes sociais evitem o direcionamento e o resultado de busca com uma tendência preconceituosa. Frutos da inteligência artificial e auxiliadores das redes sociais e das plataformas digitais, os algoritmos funcionam para traçar o perfil de cada usuário. Os provedores também devem disponibilizar ferramentas que permitam ao usuário enviar uma notificação para a plataforma sobre conteúdos de ódio. Elas devem implementar soluções para evitar resultados de pesquisas que direcionem as pessoas a esses conteúdos também de discriminação ou preconceito contra alguém ou algum grupo de pessoas, até mesmo em razão da sua raça, cor, nacionalidade, orientação sexual, entre outros. E você viu nos destaques dos portais que ontem foi dia de Grammy. E um dos destaques é que Beyoncé se tornou a artista mais premiada na história do Grammy Awards. Beyoncé faturou 4 premiações na edição 65 do Grammy e atingiu a marca de 32 gramofones. Durante o pronunciamento, a cantora agradeceu ao falecido tio Johnny, aos pais, marido e 3 filhos, além de integrantes da comunidade queer. I'd like to thank my beautiful husband, my beautiful 3 children who are at home watching. Depois da premiação deste domingo, Beyoncé se tornou a artista mais premiada da história do Grammy. Assim, a artista superou o maestro George Solti, com um total de 31 premiações e que morreu em 1997. Beyoncé deu start na noite de premiações, vencendo o Grammy de melhor gravação de Dance Music eletrônica por Break My Soul, o principal hit do álbum Renaissance. Na sequência, ela também levou o prêmio por melhor canção de R&B e melhor álbum de dance em eletrônica. No evento, Erasmo Carlos e Gal Costa foram homenageados durante o In Memoriam, reservado para os músicos que morreram no último ano. A carioca Anitta, que foi indicada como artista revelação do ano, não levou o prêmio, mas entrou para a história por ser a primeira brasileira em décadas a disputar a categoria. Beyoncé arrasando como sempre, né? Merecidíssimos prêmios. Como sempre. E o evento ainda, né, homenageando Erasmo e Gal, ou seja, para ficar completo. É isso aí. No próximo bloco nós vamos falar sobre doença de Alzheimer, dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre a campanha Fevereiro Roxo e Laranja. E se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, é só mandar para o nosso WhatsApp, número é 32 999 39 7416 ou para o Instagram, @TV Diversa. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. A Secretaria de Cultura de Viçosa divulgou a abertura de novas vagas para as oficinas do Centro Experimental de Artes. O projeto oferece aulas gratuitas de danças, música e artes cênicas e visuais para todas as idades. O período letivo de 2023 vai ter início no dia 6 de março e as inscrições devem ser realizadas por meio do formulário online, que está disponível no site da Prefeitura. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa. Para você, agora são 10 horas e 16 minutos. Hoje a gente segue com a nossa série de entrevistas sobre a campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que está rolando aí ao longo de todo o mês. A campanha aborda diversas doenças, dentre elas o Alzheimer, que vai ser nosso tema de hoje. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo que provoca aí essa degeneração das funções cerebrais, como perda de memória e da linguagem. E para a gente entender direitinho o que isso significa, além das causas, tratamento e prevenção, a gente convidou a neurologista Fabiana Veloso. Então, muito bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia. Obrigada por ter sido convidada para falar de um assunto tão importante, né, para a população geral e principalmente para as famílias dos pacientes que convivem com um paciente com Alzheimer em casa. Isso aí. Então, para a gente começar entendendo do zero, né, o que é a doença de Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, né, não é a única, mas é o principal tipo de demência existente, corresponde a 70% mais ou menos da demência. O que é demência, né? E o Alzheimer entre a principal delas. É uma perda, o cérebro ele vai
perdendo neurônios relacionados à cognição, uma perda de funcionalidade. Quando a gente fala de cognição, a gente lembra sempre de memória, né? Mas não é só memória. O paciente vai perdendo, inicialmente, as memórias recentes, vai perdendo a capacidade de planejamento, de execução das atividades que ele sempre executou de forma independente. E associado a isso vão ocorrendo alterações comportamentais, né? Como apatia, às vezes episódios de agressividade, alterações de ciclo, sono e vigília. E esse paciente a principal característica é ele perdendo a capacidade de realizar as atividades básicas da vida diária de forma independente e progressiva, né? Ou seja, como a campanha do Fevereiro Roxo, né, fala de doenças crônicas e degenerativas. Elas não têm cura, mas elas têm têm que ser controladas e principalmente a gente querer levar qualidade de vida, né, para esses pacientes. Por isso que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos. E, Fabiana, é possível a gente falar de causas ou até melhor, assim, aqueles fatores que influenciam para o maior risco de Alzheimer? Então, hoje é muito estudado isso, né? Até toda a fisiopatologia, a ciência estudando, que a gente sabe que acontece uma inflamação no cérebro, um acúmulo de determinadas proteínas dentro do corpo do neurônio, que é a célula lá do cérebro que conduz a informação, que leva a memória, né? E acúmulo dessas proteínas, que é a proteína tau e a proteína beta-amiloide. Isso gera uma inflamação, só que a gente sabe que essa inflamação tem causa genética? Tem, né? 70% do Alzheimer vem da genética, mas em torno de uns 30% vem de fatores, aparentemente de fatores ambientais, tá? Como tem alguns estudos sobre metais, alumínio, acúmulo de alumínio, cobre, algumas infecções que o paciente pode ter pego na vida e disparar esses gatilhos mais rápido, até para pacientes que têm genética, né? A hipertensão arterial, o consumo, né, de substâncias inflamatórias, né? A alimentação hoje rica em gorduras, em carne vermelha, são coisas que a gente sabe que podem potencializar em pacientes que já têm um risco maior, né? O baixo nível intelectual, o não estímulo cognitivo, né? São coisas que podem ser fatores de risco. Não socialização também é uma outra coisa que a gente tem que estar sempre lembrando. E nessa linha de raciocínio, um estudo recente que foi realizado por um grupo de pesquisadores canadenses apontou que a obesidade pode causar efeitos negativos no cérebro e ainda ser um fator de risco para o desenvolvimento de Alzheimer. O artigo foi publicado em uma revista especializada sobre a doença e mostrou que a degeneração no cérebro em pessoas com excesso de peso tem semelhança com o padrão visto em pacientes com Alzheimer. O foco da pesquisa foi a massa cinzenta do cérebro, que é associada a funções como a memória e o raciocínio lógico. O objetivo era observar se a obesidade causa uma atrofia nessa região do cérebro e, caso isso ocorresse, comparar com o padrão observado no Alzheimer. No fim, realmente semelhanças foram vistas entre os dois grupos. Mais de 1.300 pessoas fizeram parte dos estudos. Os participantes só com obesidade ainda não apresentavam sintomas da demência, mesmo com a degeneração do cérebro. Por isso, a perda da massa cerebral poderia ser um indicativo de que, no futuro, esses indivíduos podem desenvolver Alzheimer. A conclusão é um indicativo de que a obesidade pode causar efeitos negativos no cérebro e ainda ser um fator de risco para o Alzheimer. Mas, por outro lado, perder peso pode diminuir essa probabilidade e retardar o declínio cognitivo. Um pouquinho sobre os sintomas, né? E destrinchando um pouco os diversos fatores que o Alzheimer influencia na vida da pessoa, né? Começando pela memória e comunicação. Como que a doença afeta esses elementos? Então, na fase inicial, né? A gente tem uma fase que o cérebro já tem alterações, como mostrado na reportagem, e o paciente não tem nenhum sintoma. Isso começa muito cedo, né? Que a gente chama de fase pré-clínica. E no início, o paciente ele é ativo, ele ainda está trabalhando. Geralmente a gente pega pacientes em torno de 65 anos ou mais, né? Que a gente começa em torno de 10% dos pacientes com 65 anos, a gente já tem o acometimento já com sintomas da doença de Alzheimer. O que a gente começa a perceber? Alterações de memória recente, né? Eu esqueci que eu fiz um telefonema, eu esqueci de entregar um determinado documento no trabalho, eu tive uma dificuldade de executar tarefas simples, como eu levo meus netos para passear, eu comprava o ingresso para ir para o futebol, eu organizava tudo e agora eu já comecei
a família começou a observar que ele começou a evitar esse tipo de socialização. Eu esquecer objetos, eu esqueci onde coloquei a chave. Eu faço isso, vocês também. Mas quando isso começa a ser constante, de forma repetitiva, tem que ser prestada atenção. Em relação à percepção, normalmente, é muito mais da família do que do paciente. Isso é uma coisa que o paciente, ele esquece que esqueceu, ele não consegue ter esse contexto. Dentro do consultório, muitas vezes, a gente começa a conversar com o paciente, porque como que está a sua memória? Você acha que está esquecido? Eu faço tudo. O senhor está pagando? Tô pagando conta, eu não esqueço nada. Aí você olha para o acompanhante, não. Então, a percepção da família maior do que do paciente é um dado muito importante. Então, essa observação, em geral, é importante. Em relação à alteração comportamental, né, e da comunicação, muitas vezes ele começa a ter uma linguagem mais pobre, né? Ele quer dificuldade de nomear determinadas coisas, ele quer falar do relógio, aquele negócio que marca a hora, e ele começa a ter uma linguagem um pouco mais pobre. Às vezes, a apatia é uma coisa que a gente começa a perceber, é o sintoma de alteração comportamental talvez mais frequente. É diferente, ele está deprimido, ele está quietinho. A depressão é uma regulação para baixo, o paciente está mais triste. A apatia, ele fica indiferente. Ele chegou um neto, que é uma coisa que alegra ele, por exemplo. Ele não fica nem alegre nem triste. Aconteceu uma situação muito triste, ele fica, tanto faz, né? Isso a apatia muitas vezes é confundida com depressão e é um sinal de alerta, que é a alteração mais frequente e mais constante durante o processo do desenvolver da doença, né? E com relação a essa coisa da memória recente, doutora Fabiana, é engraçado também como que, assim, a complexidade de cada caso, né? É difícil a gente conseguir estabelecer coisas absolutas. Eu tive, assim, próxima a mim por muitos anos uma pessoa que tinha Alzheimer ou algum tipo de demência, eu não sei especificar, né? Não tenho dados técnicos, mas com relação a essa coisa da memória recente, era muito curioso, porque eu era a memória recente dessa pessoa, mas talvez por uma convivência diária, foi adquirida uma confiança, que aí eu lembro que até o neto dessa pessoa, a dona Maria, uma pessoa muito querida, o neto dela, o Maltinho, ele brincava, ele falava assim, Bárbara, eu que sou o neto, a minha avó, na hora do sufoco, ela tá te chamando e não me chamando, né? Então, realmente, às vezes, uma confiança que é adquirida, uma segurança que você passa para a pessoa, mas ainda assim não é uma regra absoluta, né? Porque, às vezes, os parentes que estão ali todo dia, filhos, e que aí não são reconhecidos, e aí é aquela dor. Então, tudo é muito relativo, né? Cada Alzheimer, não vai ter um Alzheimer igual ao outro, não vai ter um esquecimento igual ao outro, até porque a gente não está falando só de esquecimento, a gente tem que ter comprometimento da memória, mas na capacidade de execução. Às vezes ele está numa fase inicial que ele é feliz, fazendo uma marcenaria, fazendo uma caminhada, e ele é capaz de fazer aquilo. À medida que a doença vai avançando, né, e ele vai perdendo a funcionalidade dele, perdendo o reconhecimento de pessoas próximas, e aí é uma dor realmente muito comum, muito mais dos familiares do paciente, como eu disse, às vezes ele esquece que esqueceu, né? E aí a dor é muito mais dos familiares, e o que a gente tem que entender é que é uma doença que passa a ser, não do paciente, passa a ser uma doença da família, que aquele momento de que ele não te reconheceu, você não tem que tentar ensinar para ele te reconhecer. Você vai abrir um sorriso para ele, vai falar, não, eu sou o fulano de tal, eu sou sua neta, e muda de assunto. Você não está ali para ensinar, você está ali para acolher naquele momento. E não se sentir ofendido, né? E não se sentir ofendido. Ele não vai aprender. Você está ali não para ensinar, você está ali para agregar, proteger, ter uma empatia com aquela pessoa, mas não adianta, ele se comportou mal na mesa e você vai querer ensinar que ele não pode comer aquilo com a mão, que ele não vai aprender. Você tem que acolher, ser empático, um tom de voz carinhoso. Para lidar com desconforto, Para lidar com desconforto. Depois você vai sair de cena, vai tentar se acalmar e voltar, porque senão gera o que a gente chama de reação catastrófica, que são situações bem alarmantes e que o paciente ele tem um excesso de estímulo, uma voz ríspida do cuidador ou uma tentativa de ensinar uma coisa que ele não é capaz de fazer naquele momento, e ele vai ter um comportamento agressivo, e o cuidador também responde com uma fala, não, mas você tem que fazer, e aí gera uma situação difícil de lidar, né? Isso é muito frequente de acontecer. E raciocínio e concentração também são afetados, né? Sim, né? Ao tempo de atenção, né? Ele é muito... Ele tá vendo aqui um programa de televisão, ele vai ficar pouco tempo atento àquilo, a contar aquilo que ele acabou de assistir. É um sinal, às vezes, precoce, quando a gente está
falando de sintomas iniciais da doença, lê uma coisa e não consegue replicar aquilo, né? A capacidade de raciocínio, de capacidade visoespacial, né? Ele ainda dirige, ninguém está percebendo, ele está dirigindo. Aí ele começou a bater o carro, começou a colocar o carro numa vaga grande, que ele teria espaço para isso e ele não começa a esbarrar o carro, coisa que não fazia. Espaços comuns de dirigir, ele começa a errar, mas onde é que eu vou? E coisas que são comuns, não é um espaço novo. Então são coisas que, se recorrentes, não é que aconteceu uma vez, eu vou levar o meu pai ao neurologista, ao geriatra para fazer um diagnóstico. Não, a coisa tem que ser recorrente e ter uma percepção de que realmente algo está fora do padrão. Você já falou um pouquinho com relação a algumas mudanças de comportamento e personalidade, né? Como que, nesse sentido, os sintomas vão se evoluindo? O comportamento, né? Geralmente, o que eu disse, o primeiro e mais persistente é a apatia. Ele perdeu o interesse, o isolamento social também é uma outra alteração comportamental importante. Às vezes, alterações comportamentais que o paciente não tinha, começar a acumular coisas, a perder a capacidade de julgamento, por exemplo, telemarketing começa a ligar e aí compra coisas que não iria comprar, comprou, pega empréstimo que não faria, compra um relógio que vai te fazer isso e aquilo e não compraria. Você começa a ver que, gente, mas ele nunca ia comprar isso, por que ele fez isso, né? Aí o perigo dos golpes, inclusive da internet, eles perdem essa capacidade. Você vê que assim, seu pai seria totalmente capaz de julgar que aquilo... ele não ia comprar desnecessário, ele não ia adquirir aquele comportamento de risco, ou começa a ter cismas com ciúme, um ciúme que não existia, manias de perseguição no paciente idoso, que é um comportamento já que a gente pensa na esquizofrenia, mas que começa a aparecer no paciente depois de 65, 70 anos, são sinais de alerta de que pode estar existindo um quadro demencial associado. Não necessariamente Alzheimer, né? Aí a gente tem que definir que tipo de demência, mas que são sinais de alerta e que fazem parte das alterações comportamentais. No próximo bloco a gente segue no nosso papo com a doutora Fabiana sobre a doença de Alzheimer. E se você tem alguma pergunta ou comentário sobre esse assunto, manda pra gente pelo WhatsApp 32 999 39 7416 ou pro Instagram @tvdiversa. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Manhã Diversa já está de volta e hoje a gente está recebendo a doutora Fabiana Veloso, que é neurologista, para explicar tudo sobre a doença de Alzheimer. Estamos no Fevereiro Roxo e Laranja, mês de conscientização sobre essa e outras doenças. Então, bom dia novamente, doutora. Bom dia. No bloco anterior, a gente conseguiu entender um pouco mais, né, os detalhes sobre a doença de Alzheimer e as demências de uma forma geral. Falamos sobre essa desorientação, né, temporal e espacial, que é uma característica muito marcante de quem tem a doença. Mas o diagnóstico, como é que ele é feito? Então, o diagnóstico passa por aquilo que eu comentei no primeiro bloco, da percepção, muitas vezes, ser maior dos familiares do que do próprio paciente, né? E aí, na maioria das vezes, é um paciente que chega acompanhado por familiares e é um diagnóstico clínico, né? A gente começa a perceber a história, ver alterações de memória, de funcionalidade, de cálculo, de linguagem, da desorientação temporoespacial, de confundir data, dia, hora do dia, datas comemorativas, mês do ano, mas o diagnóstico passa por a gente fazer uma triagem dentro do consultório, com alguns padrões que a gente tem, como o mini exame de estado mental, que são testes de rastreio que a gente faz no consultório. Opa, esse paciente eu preciso prestar atenção, esse paciente parece ter um comprometimento, eu tenho que acompanhar, ele pode ter um comprometimento cognitivo leve, que ainda não é uma demência, mas que tem mais risco de evoluir. A gente encaminha para uma avaliação neuropsicológica, que é uma bateria de testes que a neuropsicóloga faz para ajudar nessa confirmação do comprometimento funcional desse paciente. Os exames de imagem, eles podem ajudar, as ressonâncias magnéticas do cérebro. A gente vê uma diminuição do hipocampo, que é uma área muito relacionada à memória recente e à retenção de memórias.
tá? E a gente tem as ressonâncias funcionais com PET, que são ressonâncias que a gente vê esse acúmulo da proteína tal, dos emaranhados neurofibrilares. A gente consegue ver isso acumulando em áreas mais comuns no Alzheimer. E a gente tem hoje, a gente faz sempre no paciente com queixa de perda de memória, de perda de funcionalidade, rastreio para outras causas que poderiam estar causando perda de memória, como falta de vitamina B12, hipotiroidismo, algum processo de infecção, de inflamação por outras causas, inclusive lúpus, do sistema nervoso central, que poderia estar causando essa perda, né? Então a gente faz todo esse diagnóstico diferencial, acompanha esse paciente. Existem marcadores hoje no líquor, que é o líquido que fica banhando o sistema nervoso central, que são marcadores que a gente dosa essa proteína tal, essa proteína beta-amiloide, mas são casos muito específicos que variam muito na coleta. Então, assim, pode ser usado em casos de muita dúvida ou em casos de comprometimento leve em que a gente ainda não consegue firmar um diagnóstico, mas que é importante a gente ter um diagnóstico para a orientação da família, para aquela família começar a entender e se preparar para um processo que provavelmente vai ser longo. Provavelmente vai ser longo. O Japão autorizou recentemente a comercialização de um teste para detectar a doença de Alzheimer. Com a novidade, o diagnóstico é feito a partir de um simples exame de sangue, um avanço raro no campo da doença neurodegenerativa. Pessoas com Alzheimer vão poder em breve confirmar a doença com um simples exame de sangue no Japão. A comercialização do exame foi autorizada no país oriental e a fabricante do produto disse nesta quinta-feira que pretende lançar o teste de diagnóstico minimamente invasivo no mercado japonês o mais rápido possível. Segundo a Sysmex Corporation, seu sistema mede em pouco mais de 25 minutos o nível de acúmulo no sangue da proteína beta-amiloide, um dos principais biomarcadores do mal de Alzheimer. Existem outros métodos disponíveis para diagnosticar a doença neurodegenerativa, mas geralmente são caros ou invasivos. O teste é considerado um grande auxílio, já que é fundamental detectar o Alzheimer precocemente para tentar interromper a progressão da patologia. Outros exames de sangue estão sendo desenvolvidos em várias partes do mundo ou aguardam autorização de comercialização. O mal de Alzheimer é incurável, mas dados clínicos adicionais confirmaram em novembro o potencial de um novo medicamento, o lecanemab, para retardar o declínio cognitivo em pacientes tratados por 18 meses. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de alguma demência. Este número deve subir para 130 milhões até 2050, com o aumento da expectativa de vida. O mal de Alzheimer representa entre 60% e 70% dos casos. E quem também está acompanhando o nosso bate-papo é a Maria Aparecida, que está assistindo ao nosso Manhã Diversa pelo YouTube, falou que está ligadinha no programa. Então, um abraço para você, Maria Aparecida. A gente espera estar contribuindo aqui, né, com todas essas informações. E se você que está acompanhando também o nosso programa tem alguma dúvida, aproveita o nosso WhatsApp ou Instagram e manda aqui para ser respondida ao vivo. Seguindo o nosso bate-papo, doutora, com relação a esse processo de reorientação do paciente, né? A gente falou sobre uma desorientação temporal, espacial. Para quem está em volta, existem recursos que podem ser utilizados nesse processo de reorientação? Talvez uma música, uma palavra, alguma maneira de trazer essa pessoa de volta, ainda que de forma temporária? Então, eu acho que essa orientação da família ela é essencial e a gente gasta muito, deveria, pelo menos, gastar muito mais tempo ensinando a família e os cuidadores formas de cuidar, desde a forma de oferecer alimentação, não é só o que oferecer, mas de como oferecer, né, nas formas dos cuidados de higiene, de como facilitar o banho, de como acalmar esses pacientes nesses momentos de alteração comportamental que a gente chama de reações catastróficas. Que geram ansiedade, né? Que geram ansiedade. Então, muitas vezes o paciente em fases mais avançadas, ele começa ele não está querendo comer, mas ele está esquecendo como ele come. Então, ele precisa aprender a como está oferecendo os alimentos, a que textura de alimento aquele paciente vai estar conseguindo engolir melhor. Então, o acompanhamento multidisciplinar é muito importante. Ele não quis aceitar o alimento naquele momento. Então, vamos oferecer daqui a pouco, daqui 5 minutos você volta com aquele mesmo alimento e consegue com uma outra conversa. Então, tudo tem que ser feito de uma forma, como eu disse antes, você não vai querer tentar ensinar o paciente a fazer.
aquilo que ele fez de errado. Ah, você não pode sumir num banquinho, você subiu. Não, vamos tirar o banquinho, vamos guardar, tira os estímulos. A pessoa se olha muitas vezes no espelho e ela não reconhece que ela é uma pessoa idosa. Ela lembra o nome dela, ela sabe quem ela é, jovem, casando, tendo filhos. A hora que ela vê muitos espelhos na casa dela e vê aquela senhora, quem é ela? Então, tirar, isso pode ser um estímulo, é muito individual. Tem muito barulho está incomodando. Vamos tentar ter um ambiente mais silencioso. O banho geralmente é um momento difícil, que às vezes o paciente não quer, não aceita, fala que já tomou banho. Então, são momentos que tem que ser cuidados com o toque, né? O paciente fica constrangido em relação à nudez. Então, às vezes o acompanhante, mulher ou homem, para aquela hora pode facilitar. De fazer movimentos de massa, quando ele já precisa, né, de auxílio. Por movimentos de massagem, um óleo ali durante o banho. Uma coisa que incomoda muito o paciente, na grande maioria com Alzheimer, é jogar água diretamente no rosto. Então, assim, um banho mais do pescoço para baixo pode ser uma coisa que facilite. Uma música na hora do banho. Música é uma coisa que acalma muito, e inclusive facilitando o processo terapêutico. Porque a última função, uma das últimas a ser perdida pelo paciente com Alzheimer é a musicalidade. Então você tem que achar o que é a musicalidade daquele paciente, né? As músicas antigas, mas faz com que ele conecte naquele momento presente. Mesmo que ele está lembrando da música lá de trás, ele conecta com você, com a neta, com a filha. Aquele momento é o momento presente dele. Então ele está agregando. Então a musicoterapia é uma coisa que é de extrema importância. Então o cuidado ele passa por primeiro entender que nada do que ele faz ali é de propósito, que realmente... Se desprender dessa ideia, né? De tentar viver como era antes e se adaptar. Não ser agressivo, ser calmo, empático com aquela pessoa e saber que você não vai ensinar. Eu acho que isso aí que não é de propósito, é a mensagem, para mim, assim, mais importante para o cuidador. Ele não está fazendo aquilo de propósito, então não adianta ficar bravo, não adianta ser ríspido. A rispidez ali só vai facilitar que essas reações catastróficas aconteçam. A gente recebeu uma pergunta do Luiz Carlos de Dubai. Ele quer saber quanto tempo demora para perder totalmente a memória, se varia de caso para caso. Então vamos falar um pouco sobre a evolução da doença, né? De que forma que ela progride. Então, é variável, tá? Vamos falar de 2 a 20 anos de doença. Então, a gente tem um leque muito grande, né? A gente tem a fase pré-clínica, em que a gente consegue ver com os exames, aí pegando o link na reportagem, então eu posso pegar com 45 anos, fazer um exame de sangue e ver que eu posso ter uma alteração. Aí eu vou ficar com aquilo na minha cabeça muito tempo e sem saber se eu vou desenvolver ou não a doença, tá? E aí, muitos anos depois, o paciente começar a ter um comprometimento da função, que é a fase inicial, tá? Ele começa a fazer várias coisas ainda do dia dele, ser capaz de fazer, mas começar a ter esses esquecimentos, a dificuldade de pagar conta, das tarefas, um bolo de casa que ela fazia muito fácil, começar a ser demorado de fazer, desorganizar no almoço de família, uma dificuldade de procurar uma roupa no armário para se vestir, mas ainda é capaz de fazer isso, né? E ele é capaz de fazer várias tarefas sem ajuda. Numa fase moderada, ele já depende de um terceiro para fazer a grande maioria, mas ele ainda deambula, mas já tem uma perda da linguagem, uma alteração comportamental um pouco maior, né? E numa quarta fase, né, uma fase avançada, aí a gente já começa a ter um problema de locomoção muito grande, que o paciente tem uma perda motora, a dificuldade, a apraxia, ele desaprende a andar, ele tem perda de massa muscular, já tem a dificuldade de deglutição mesmo, muitas vezes precisando de alimentação por gastrostomia, por sonda, e aí já é uma fase que ele é totalmente dependente de terceiros e que muitas vezes o paciente vem a óbito não pela doença, por múltiplas infecções e coisas associadas a esse paciente frágil. Doutora Fabiana, eu quero te perguntar sobre as formas de tratamento e de suporte. Eu vou fazer um link com a pergunta do Cristiano, que também está acompanhando a nossa entrevista. E ele pergunta se é normal ter recaídas no mal de Alzheimer. Tem dias que está bem, tem dias que não está. Então, ele está falando sobre uma oscilação, né? E eu queria juntar isso com as formas de tratamento. A gente tem os tratamentos, né, medicamentosos, né, e os tratamentos não medicamentosos. E muito do tratamento que eu venho falando aqui não envolve o tratamento medicamentoso. A gente tem hoje no mercado 4 medicações, tá?
que são a memantina, a galantamina, a rivastigmina e a donepezila. Tá? Qual que é a função dessas medicações hoje? É tentar frear um pouco a evolução da doença. É uma doença que talvez evoluiria sim em termos de tanto motor, comportamento, cognitivo, a gente consegue tentar frear um pouco a evolução da doença. Alguma dessas medicações pode ter alguma melhora comportamental, vamos fazer 30%, colocando em termos de número. Mas, e muitas vezes a gente precisa usar algumas medicações que vão, não sedativos, mas tentar ajudar um pouco no delírio, numa alteração comportamental. É importante a gente identificar, durante essas oscilações que ele perguntou, diz que o paciente está mais sonolento, diz que o paciente está mais agitado, mais agressivo. O que está acontecendo por trás disso? É comum flutuar. Mas o paciente está com dor, o paciente está com sede, ele está com uma constipação intestinal, ele está com calor, ele está com frio. Então, dentre as formas de tratamento, como teve uma mudança comportamental que hoje está de um jeito, amanhã está de outro, primeira coisa é tentar identificar isso, né? O médico, para o tratamento, ele precisa de receber essas informações do cuidador. Então, assim, de ter um diário, que às vezes põe com marca-texto o que foi importante, o que está acontecendo, verificar se essas oscilações elas estão acontecendo sempre no mesmo horário do dia, por um fenômeno que a gente conhece, que é o fenômeno do entardecer, no finalzinho da tarde, 5, 6 horas, o paciente começa às vezes a ficar mais agitado, a mudar comportamento. Se isso estiver acontecendo sempre, uma medida simples que pode ajudar colocar naquele momento, acender as luzes da casa, deixar o ambiente bem iluminado, mesmo que de forma artificial, vai diminuir um pouco ele perceber que esse momento está acontecendo e as flutuações dos neurotransmissores. Então, o tratamento passa... eu falo que o cuidador tem que ser muito criativo, porque ele tem que driblar situações que vão ser diferentes a cada dia. E o médico ele vai conseguir ajustar o medicamento? Vai, mas o tratamento não medicamentoso ele é muito mais complexo e a família ter um apoio tanto do médico quanto de associações de cuidadores, a Abras, que tem sede aqui em Juiz de Fora, porque a Associação Brasileira do Alzheimer tem um material na internet muito rico de informações e aqui em Juiz de Fora tem uma Abras funcionante e que é muito importante que as famílias busquem esse apoio para... Eles precisam ser cuidados também, né? Eu acho que é essencial a família ser cuidada. E é justamente sobre isso que eu queria falar na nossa última pergunta, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Porque a gente entendeu que a família, ela é muitas vezes mais afetada do que o próprio paciente, né? E é importante ter todas essas informações, se munir dessas ferramentas aí para saber a forma certa de cuidar, de estabelecer rotina, de garantir a segurança do paciente, garantir a saúde, garantir o bem-estar do paciente, mas a gente também precisa falar do bem-estar da família, né? E aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho de como que a família pode se preparar emocionalmente para poder realmente lidar com essa situação. Primeiro, eu acho que buscar conhecimento, né? Quanto mais conhecimento a família tem, mais fácil dela ser criativa, né? Como eu disse, assim, de driblar situações que vão ser diferentes. Então, hoje a gente tem muita informação de confiança na internet, né? A Abras dá todo o suporte. Eu acho que participar de grupos de apoio, colocar tanto essa família para ser ativa fisicamente, terapia, os momentos de descanso, tem que dividir isso com a família. Não adianta uma pessoa tentar cuidar 365 dias, 24 horas daquela pessoa com Alzheimer, porque ela não vai dar conta. Então, ela tem que ter um grupo de apoio dos vizinhos, avisar a vizinhança que ele pode sair, de deixar das pessoas saberem, a pessoa da banca de jornal, da padaria, para avisar, olha, ele saiu, não, volta, de colocar uma plaquinha, um chaveiro, um colar que tenha telefone, número, que são formas que vão ajudar, né, se acontecer algum imprevisto e a pessoa se perder, que isso eu acho que isso é uma coisa importante, mas a família dividir tarefas, eu sei que é difícil, né, a parte econômica é um custo muito grande, a gente conseguir ter cuidador da família toda, o familiar tem que parar de trabalhar muitas vezes para cuidar, então colocar famílias, tem que sentar todo mundo, é uma tarefa difícil, mas vamos sentar todo mundo que dividir tarefa, nunca faça sozinha e procure apoio. Entrou num momento de conflito ali com o próprio paciente, resolveu ali de forma, sai de cena, vai pro banheiro, acalma, porque o cuidador, ele tem que estar
200%, né? Nem 100%, não, né? Ele tem que estar 200%. Obrigada, viu, doutora Fabiana, assim, por deixar realmente a gente entender o quanto esse contexto, que não é nada fácil, assim, dá para ser amenizado, né? E antes de ele acontecer, a gente também pode evitar de forma que a gente estimule, né, os aspectos cognitivos para se prevenir desse mal. Então, obrigada, viu, pela presença. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Bora Rangar. Hoje é dia de segunda sem carne e vamos aprender uma receita que deu origem ao nosso amado pastel. Mas para saber o que é, tem que continuar com a gente. Agora são 10 horas e 49 minutos e o Manhã Diverso já volta. A gente sabe que quando rola essa vinheta, o coração dá uma acelerada. Eu ia falar, inclusive, assim, que a fome já tá batendo, né? Vai dando aquela hora do almoço, a fome já tá batendo. Então é sinal que tá na hora do Bora Rangar. Hoje é dia da nossa tradicional segunda sem carne. E o chefe Arthur Veloso vai ensinar mais uma receita que vai provar aí que é possível fazer comida boa sem nada de origem animal necessariamente. É isso aí, é possível sim. Hoje, com uma receita asiática que eu adoro, que é o gyoza. Então, chefe Arthur Veloso, eu fiquei sabendo que vai ter até um molho de pimenta agridoce para ficar ainda melhor essa receita. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Bárbara. Que alegria, né? Segunda-feira sem carne, semana começando aqui no Bora Rangar. E aí a gente tem uma receita que é tradicionalmente feita sem carne. É a receita do gyoza, como a Mari já falou. É claro que eu vou preparar um molho de pimenta aqui. Mari que adora um molho de pimenta. Hoje o programa tá pra você, né, Mari? Com comida sem carne e ainda um molhinho de pimenta agridoce para acompanhar. Super fácil de fazer, acho que você vai gostar. Tem que ter aquele toque, chefe Arthur Veloso. É isso aí. Arthur, antes de a gente começar a receita de hoje, a gente tem uns abraços para mandar, né? A gente sabe que você gosta aí de participar do momento dos abraços. Vou até pegar meu tablet aqui para olhar o nome do pessoal que a gente tem que mandar abraço. Ó, a primeira que eu quero mandar um abraço é para Janaína. Não sei se ela vai estar assistindo a gente hoje, porque ela falou que ela sempre assiste as reprises. Sábado e domingo. Eu encontrei com a Janaína pertinho ali da minha casa. Um dia eu estava inclusive saindo, né, da TV, voltando para casa depois do trabalho, e ela veio falar comigo, né? Até parece que ela até desviou do caminho dela para vir falar comigo, para falar que adora o programa, que gosta muito de assistir a gente, que é sua fã, viu, chefe Arthur Veloso? E falou que, infelizmente, ela só consegue assistir as reprises. Eu espero que, né, esse recado chegue nela de alguma forma, né? Que o beijo chegue nela de alguma forma. Com certeza. E se quando você encontrar com ela na rua de novo, também a gente manda esse abraço. E a outra pessoa é a Ana Lúcia, que é do Cascatinho, no bairro Cascatinho de Fora, que encontrou com o Netinho Rocha no elevador e disse que depois que ela conheceu a Diversa, né, que ela ficou mais confiante para cozinhar, que ela ficou mais, né, mais coragem, ficou melhor, né, na cozinha, né? Então ainda tem aí essa sentiu assim, não tô sozinha, né? Exato, e além de tudo, né, de tudo que tem aqui de bom que a gente tem aqui no Manhã Diversa, na nossa programação, nos nossos outros programas, ainda ajuda o pessoal a se sentir um pouco mais confiante aí pra ir pro fogão, né, Arthur? Isso mesmo, Mari. Como é que é o nome das mulheres do pessoal mesmo? Ana Lúcia? Janaína e a Ana Lúcia. Janaína e Ana Lúcia. Então, ó, um beijo aí pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Coisa boa começar mais um dia aí com o carinho do público, né? Ontem de noite eu tava voltando pra casa, depois do trabalho, fui na casa de um amigo pra um happy hour. E aí tava voltando, era mais ou menos umas 00:30, não tinha ninguém na rua. Eu fui abordado por um fã que veio falando comigo, assim, de repente apareceu na minha frente, começou a falar, eu tomei até um susto, meninas. Porque chega com a intimidade e ele fala assim, ó, Arthur tá lá em casa, ele falou todo dia, assim, né, na hora do almoço. Ele falou comigo assim, Bárbara, faz umas receitas, ele tava olhando com uma cara séria, assim, faz umas receitas mais fáceis, e falou comigo assim. Eu assustei. Que maravilhoso. Ó, tem que falar com ele que Arthur faz todos os tipos de receita aqui. Receita fácil, receita difícil, receita complexa, receita que precisa de paciência, receita de todos os tipos, mas o que importa é que ele mostra que dá pra fazer. O importante é realmente seguir o passo a passo que ele ensina tão bem. A gente, do fácil ao difícil, todos é possível todo mundo fazer, seguindo os passos direitinho. E é justamente por isso que a gente tem o nosso Bora Rangar e hoje com gyoza, pra todo mundo poder aprender a fazer essa receita. Ó, quem deve estar ansiosa também é a Ana Lúcia, nossa telespectadora, como a Mari falou, que tá mais segura na cozinha hoje por causa do chefe Arthur Veloso, então bora rangar? Bora rangar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diverso, hoje aqui no Bora Rangar, para aprender a fazer gyoza, esse prato chinês que deu origem ao nosso pastel. Então ficou curioso, curiosa para aprender essa receita? Já sabe, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem comida asiática aqui no Bora Rangar. Para fazer esse prato maravilhoso de gyoza com molho de pimenta agridoce, você vai precisar para a massa 450 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água,
Para o recheio, nós vamos usar uma bandeja de shiitake, cogumelos shiitake, 2 cenouras, um rolo de bifum, que é o macarrão de arroz, ou do harusami, que é o macarrão de feijão verde, que é o que a gente vai usar hoje aqui. 100 gramas de amendoim torrado, 1 colher de sopa de óleo de gergelim, 2 colheres de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de saquê, 1 pitada de sal, meia colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de pimenta desidratada. Para o molho, nós vamos usar um punhado de pimentas frescas, 2 colheres de sopa de molho de pimenta, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de amido de milho e meia xícara de chá de vinagre de maçã, meio dente de alho e 1 xícara e meia de chá de água. Ó, vamos começar o nosso preparo então pela massa, que é muito simples de fazer, só farinha e água. Ela é até muito parecida com a nossa massa tradicional de pastel, né? Com a diferença que no nosso pastel vai cachaça e também o sal. Aqui nessa receita você só vai usar farinha e água. Então eu tô com uma tigela aqui, ó, já com a farinha, né? Eu vou começar a adicionar a água aos poucos aqui na minha tigela. Então eu venho com uma parte da água e dissolvo aqui. Essa massa, ela não dá muito trabalho, ela precisa de descanso para acalmar a rede de glúten para você conseguir trabalhar ela. Então, ó, vai nessa dica de adicionando a água aos pouquinhos para você não hidratar a massa demais. Ela é uma massa mais dura, a textura é bem parecida também com a de pastel. Eu já fiz pastel aqui no Bora Rangar, você encontra essa receita lá no nosso YouTube. É só acessar youtube.com/tvdiversa, vai aparecer aí na tela. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. E além disso, procura lá massa de pastel caseiro, que eu já te ensinei aqui no nosso programa. Você pode aprender comigo lá no YouTube, tá certo? Reassiste a receita lá, você vai ver que é bem parecida uma com a outra. E de fato, né, tem essa semelhança, não é à toa, como eu já falei. A gyoza, ou jiaozi, né, como eles falam no mandarim, existe esse prato que é uma das origens, e existe também um outro prato japonês que também influenciou na criação do pastel. Acredita-se que o pastel brasileiro ele tenha sido inventado na cidade de São Paulo, né, que é a capital do pastel. Você vai comer pastéis incríveis em São Paulo e de fato é diferente do que a gente tem pelo Brasil, né? O pastel de lá é o mais tradicional e foi feito pelos asiáticos, né, para relembrar ou para recriar esses pratos que a gente está falando aqui, e a gyoza é o principal deles. Na verdade, parece que tentaram fritar uma gyoza e aí isso caiu na graça da galera. Mas eu vou fazer do método tradicional. Inclusive esse recheio que eu estou propondo hoje aqui de cogumelo, cenoura e macarrão, ele é o recheio mais tradicional da gyoza, tá? Esse é o sabor base da gyoza, né? Mas você pode rechear com carne, pode rechear com frango, com carne de porco. Ó, aqui eu tô acabando só de aglutinar, né, toda a farinha dessa minha massa. E aqui, olha só que interessante, eu tô usando essa medida ela foi o suficiente para mim quando eu estava preparando a massa anteriormente. Só que aí a minha farinha ficou exposta aqui no estúdio à ação do ar-condicionado. Então ela perdeu um pouco da hidratação natural e a minha massa tá pedindo mais água. Olha só que interessante, a mesma farinha, a mesma receita que eu fiz há 2 horas atrás, agora ela precisa de mais água. Por quê? Porque o ar-condicionado ele promove mesmo uma desidratação, né, do ar. E tudo que está exposto em volta dele vai sofrer com isso também. E aí por isso, ó, eu precisei botar mais um pouquinho de água na minha massa. E aí, como é que você sabe o ponto? Ela vai soltar completamente da tigela, inclusive você pode usar ela, ó, para dar uma limpada na tigela assim. E aí você não vai dar uma sova muito longa nessa parte não. Você aglutinou a massa, não se preocupe em deixar ela lisinha não, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó, tá dura ainda, tá rugosa. Você vai cobrir com plástico e deixar ela descansar por 1 hora. Depois dessa 1 hora de descanso é que você vai dar outra sova e aí descansa por mais meia horinha e ela vai ficar assim, ó. Vou te mostrar aqui como que fica a nossa massinha. Ó, aqui eu já tenho uma que descansou. Na verdade aqui eu tenho meia receita, porque eu já comecei a trabalhar a outra metade. E ó, passou o descanso de 1 hora, eu fiz uma sova rápida, mais 15 minutos de descanso, ó. Aí você tem uma massinha bem mais lisinha, bem mais fácil de trabalhar.
Não tem fermentação, não tem mistério, é só esperar os descansos, dar a sova e aí a gente vai para rechear na sequência. Mas primeiro você precisa aprender comigo o molho, que tem que esfriar, depois eu te ensino o recheio. O molho é muito simples, a gente vai com tudo para dentro da panela, ó. Açúcar, amido de milho, eu vou usar aqui, ó, quando eu falo na receita de um punhado de pimenta, aqui eu estou usando 2 pimentas dedo de moça picadinha e mais umas pimentinhas que tem aqui na horta da Diversa, que eu ainda não consegui identificar qual pimenta que é, mas eu colhi lá e foi o nosso diretor Abdon quem plantou. Elas não ardem muito. Eu tirei as sementes da pimenta de cheiro, então elas entram uma pimenta bem pequenininha. Entrei com 5 ou 6 dela aqui. E ela não tem como você extrair a semente, mas o ardor dela não é muito pronunciado. Então eu deixei a sementinha dela aqui. Se você gosta menos ardido, você vai colocar menos pimenta, tá? Você vai aí colocar a quantidade que você acha bacana, tá? Para essa quantidade aqui, fica um molho bem comedido, dá para comer aos poucos. Aqui eu tô colocando 1 colher de sopa de molho de pimenta. Eu vou entrar com meio dente de alho picadinho ou um dente pequeno de alho. Vou entrar com a água e o nosso vinagre. Esse molho agridoce é aquele molho agridoce que você costuma ver em restaurante de comida chinesa, né? Sempre tem um molho agridoce. Só que com a diferença que aqui a gente está fazendo a adição da pimenta para dar uma picância. Esse é um molho tailandês, tá? Então uma outra referência asiática, a gyoza geralmente é consumida com molho shoyu ou com um molhinho agridoce, com algum tipo de pimenta. Eu quis te ensinar esse aqui porque eu acho ele bem facinho. Qual que é a ideia aqui, ó? Já dissolvi todo o açúcar, todo o amido na água e vou deixar então agora esse nosso molho ferver. Ele vai ferver durante 2 minutos, vai dar uma espessada e aí você precisa deixar ele esfriar. É por isso que eu tô fazendo ele de uma vez e aí depois que ele esfria ele fica bonito assim, ó. Olha só o brilho desse molho, a textura. Olha aqui que coisa maravilhosa que ele fica. Tá vendo? E a gente vai mergulhar as nossas gyozas dentro desse molhinho. Muito saboroso, picante na medida certa. E ó, dá água na boca só de sentir o cheirinho. Gente, o Bora Rangar tá começando. Você vai aprender a fazer comigo ainda o recheio dessa gyoza. Vou te ensinar a rechear, fechar, pra gente poder refogar ela já já. Manhã Diversa de volta, agora são 11 horas e 5 minutos, hora de ficar ainda mais bem informado com os destaques do portal Diversa.tv. Vamos conversar com a Renata Monteiro, que tem as notícias direto da redação. Então, bom dia para você, Renata. O que você conta? Bom dia, Renata. Oi, Mário. Oi, Bárbara. Bom dia a você, a todos e a todas que assistem ao Manhã Diversa dessa segunda-feira. Olha, infelizmente, as notícias não são boas, né? Começando a semana, então, com notícia triste. Vamos falar primeiro sobre o barco, né, que afundou, o naufrágio, então, de um barco na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 5 pessoas mortas. Os bombeiros já confirmaram o 5º óbito, né? Então, ao todo, são 3 homens e uma mulher. 3 pessoas continuam desaparecidas, entre elas um adolescente e uma criança. A gente também tem a informação de que 6 pessoas foram resgatadas com vida desse acidente. Elas foram levadas para um hospital lá no Rio de Janeiro e também já foram liberadas. Bom, 14 pessoas ao todo estavam nessa embarcação, num barco, né? Uma traineira que estava fazendo um percurso ali nas ilhas, entre as ilhas a Ilha do Governador, né? E a ilha também de Paquetá, ali no Rio de Janeiro. 14 pessoas, então, estavam nesse barco, são grupos de amigos e também 5 pessoas eram parentes também. Também nessa embarcação, além dos corpos que foram encontrados já sem vida, né? Foram 5 pessoas, um cachorro também foi encontrado nessa embarcação.
Bom, a outra notícia que também é muito triste é daqui da nossa região, né, de Juiz de Fora, que fica na zona da Mata Mineira. O Gabriel Neto foi encontrado morto na represa em um bairro, no bairro Náutico, em Juiz de Fora, né, na zona da Mata Mineira. O Gabriel Neto, que tinha 20 anos, ele foi encontrado morto então nessa represa, provavelmente morreu por afogamento, né, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Quando a corporação chegou ao local, o corpo do Gabriel já tinha sido retirado pelas pessoas ali da região. Também, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as pessoas que estavam ali as testemunhas, na verdade, né, disseram que sentiram falta do Gabriel e aí quando foram procurá-lo, realmente já encontraram o corpo dele sem vida, submerso. Bom, a gente vê fotos aí, né, do Gabriel, porque ele era influenciador digital, muito conhecido até, ele tinha mais de 1,5 milhão de seguidores e ele ficou bastante conhecido na internet porque ele gravava vídeos, né, de imitações e também ele mostrava como era a vida na roça. E aí, por conta disso, os vídeos dele viralizaram e ele era, por conta, né, desses vídeos que viralizaram, né, obviamente, ele ficou bastante conhecido na internet e, por conta disso, o afogamento, né, a morte dele por afogamento teve bastante repercussão aí na imprensa, tá? A gente vê aí também imagens de vídeos do Gabriel. Infelizmente, né, o corpo dele, então, foi encontrado na represa do Náutico. A gente se solidariza, né, com a família do Gabriel, infelizmente, né, a gente manda aí muita força nesse momento triste, né, em que o Gabriel, então, perdeu a vida afogado, né. Bom, a gente vai falar sobre essas notícias, também sobre o naufrágio, né, do barco no Rio de Janeiro, no nosso jornal Diversa em Rede. Essas notícias também estão no nosso site. A gente convida a todos e a todas, então, para assistirem ao nosso jornal a partir das 9 da noite, ao vivo, com o Elias Arruda. Eu volto com vocês, meninas. Renata, muito obrigada pelas informações, pelas notícias, e a gente também transmite os nossos sentimentos à família e os amigos do Gabriel e também das pessoas envolvidas no acidente com a embarcação na Baía de Guanabara. Renatinha, uma boa segunda-feira, uma boa semana para você. E agora a gente muda de assunto porque a opção de pagamento por aproximação com cartão de crédito trouxe muita praticidade, a gente sabe disso, trouxe também agilidade para o nosso dia a dia, mas é preciso ficar atento. Já tem golpe novo aí na praça e as vítimas são justamente os usuários de cartões de crédito. Vamos conferir. Já virou o hábito de muita gente. Na hora das compras, encostou o cartão, pagou. O valor baixo você não precisa ficar parando e colocando senha, é mais prático. Eu tenho uns 3, 5 cartões e as senhas são diferentes, eu acabo esquecendo. Então eu vou e só aproximo que eu não preciso lembrar a senha. A senha é mais seguro, mas a aproximação é muito mais ágil, facilita mais. Mas como não poderia deixar de ser, golpistas já criaram mecanismos para burlar o sistema e faturar ilegalmente. O mais novo começou a ser aplicado no final do ano passado e foi descoberto por uma empresa de segurança digital. Funciona assim: na hora da compra, o cliente aproxima o cartão ou o celular da máquina e ela emite um aviso de erro no sistema de aproximação. O cliente então é forçado a inserir o cartão e digitar a senha. E é aí que os dados são roubados. Os criminosos instalam o vírus manualmente, simulando uma visita técnica ao estabelecimento onde a máquina está. Com os dados em mãos, eles realizam compras fantasmas para adquirir produtos e pagar por serviços. Mas o crime vai além. As senhas podem ser vendidas para outros grupos e, quanto maior o limite do cartão clonado, mais caras elas ficam. Este professor de Direito da Universidade Mackenzie explica que é preciso ter cuidado ao utilizar o pagamento em qualquer lugar. Mas se a responsabilidade pela fraude for comprovadamente do banco ou da empresa que gere a maquininha, o cliente tem todo o direito de ser ressarcido. É a mesma coisa se o meu cartão fosse clonado. É uma situação similar, só que nós estamos clonando a maquininha. Nesses casos, os bancos, as financeiras e as operadoras de cartão de crédito devem ser obrigadas a ressarcir o valor tirado do consumidor. É importante ficar muito atento. E as redes sociais facilitaram a conexão entre pessoas, além de abrir espaço para debates importantes e facilitar também o acesso à informação. Mas não podemos esquecer também dos pontos negativos. Uma pesquisa feita por uma organização dedicada à defesa da saúde mental mostrou que as redes sociais contribuem para a baixa autoestima, aumento da ansiedade e diversos outros distúrbios que afetam crianças e adolescentes.
O dedo passa sobre as telas de celulares, circulando por uma infinidade de conteúdos. A noção do tempo vai embora. O que deveria ser uma distração torna-se uma atividade diária que leva horas e extremamente popular e influente sobre os mais jovens. Um dos reflexos é a insegurança e inquietude sobre o seu próprio corpo. Uma pesquisa da Stem4, organização britânica dedicada à saúde mental de jovens, mostrou resultados preocupantes sobre os efeitos do uso das redes sociais na saúde mental e autoestima de crianças e jovens de até 21 anos. Dos mais de 1.000 entrevistados, metade diz sentir medo da rejeição dos amigos caso não haja uma melhora com a aparência física. 40% deles disseram que têm problemas de saúde mental, como ansiedade, tristeza ou depressão, baixa autoestima, problemas alimentares e pensamentos negativos e autodestrutivos. É muito comum se atribuir ao agente externo, a rede social hoje, a televisão no passado, a outras influências do passado, como interferirem de uma forma prejudicial na vida das crianças, dos adolescentes. É fato que isso acontece, mas acontece onde há maior vulnerabilidade. A adolescência já é uma época, digamos, desafiadora e de muitas incertezas. A voz, o corpo, tudo muda. E quando tudo que se vê aqui são corpos perfeitos e irreais, ou personagens que não sentem tristeza ou passam por dificuldades, a insegurança aumenta. Para os especialistas, uma boa relação com os pais é fundamental para evitar ou diminuir esses problemas. A mídia social tem essa grande vantagem, a possibilidade de ser debatida. A qualidade desse diálogo é que vai gerar efeitos protetores contra esse poder desta nova mídia, que é a mídia social, sobre as pessoas. Agora são 11h14 e o Manhã Diversa vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. Na volta tem a continuação do Bora Hangar. A receita de hoje é um gyoza, Mari, é isso mesmo? Gyoza vegetariano, do jeitinho que ela gosta, e um molho de pimenta agridoce para acompanhar, então não sai daí. A Fundação Hemominas convoca doadores para aumentar os estoques de sangue em Juiz de Fora. Alguns tipos sanguíneos estão com necessidades urgentes, mas a expectativa é que os voluntários compareçam para doar qualquer tipo, já que uma bolsa de sangue é capaz de salvar 4 vidas. As doações devem ser previamente agendadas pelo site do Hemominas, pelo aplicativo MGAPP ou pelos números que estão aparecendo na tela. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à cozinha do Manhã Diversa, hoje aqui no Bora Hangar. Você está aprendendo a fazer comigo gyoza, que é um prato que deu origem ao nosso famoso pastel, prato chinês muito tradicional e, claro, segunda sem carne, vegetariano, assim como é tradicional na China. Tá curioso ou curiosa para aprender essa receita? Então pega o papel e a caneta, o celular para tirar a foto da tela, que hoje tem gyoza aqui no Bora Hangar. Para fazer essa delícia chinesa, você vai precisar, para a massa, 450 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água e para o recheio, uma bandeja de shiitake, 2 cenouras, um rolo de bifum, que é macarrão de arroz, ou harusame, que é o macarrão de feijão verde. 100 gramas de amendoim torrado, uma colher de sopa de óleo de gergelim, 2 colheres de sopa de shoyu, uma colher de sopa de saquê, uma pitada de sal, meia colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de pimenta desidratada. Para o molho, nós usamos um punhado de pimentas frescas, 2 colheres de sopa de molho de pimenta, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de chá de vinagre de maçã e meio dente de alho e 1,5 xícaras de chá de água. Ó, no último bloco eu te ensinei a fazer a massa, já comecei a fechar algumas guiosas ali, eu vou te ensinar como que faz isso. E eu também te ensinei o molho. Aqui eu vou te mostrar agora a textura que fica o nosso molho, porque ó, super bonito, ele ferveu, aí deixa ele ferver uns 3 minutos, esse aqui ainda tá quentinho, ó. Depois que ele ferve uns 3 minutinhos, ele vai ficar assim, essa cor
meio alaranjada, né, meio avermelhada, tem que deixar esfriar e não precisa pôr na geladeira, tá? Deixa ele esfriar em temperatura ambiente, que aí fica melhor. Gelado ele vai endurecer um pouquinho. Então deixa ele ali aguardando para esfriar, é por isso que a gente começa por ele. Agora a gente vai então preparar o nosso recheio. Eu já tô aqui com os cogumelos picadinhos, ó, eu tenho o shiitake picadinho, a cenoura picadinha, o amendoim torrado e a gente vai usar então o harusami, que é esse macarrão aqui, ó. Ele vem durinho e aí você vai deixar ele de molho 5 minutinhos mergulhado na água, tá? A gente vai usar uma quantidade dele aqui, ó, mais ou menos a metade do pacote aqui. Então você vem aqui, corta com a faca e aí, ó, a gente vai picar ele com mais ou menos 1 centímetro aqui de diâmetro, tá? Ele vai para o nosso recheio. A gente não vai fazer uma macarronada com esse macarrão, ele vai fazer ali dentro do macarrão, vai ajudar a dar uma liga, deixar esse recheio bem saboroso, tá? Então você precisa picotar ele aqui e aí, ó, a gente vai ali para a panela para refogar o nosso recheio. O recheio precisa de como se fosse, né, um pré-cozimento, porque vai cenoura, né? A cenoura é muito dura, então ela não daria conta de cozinhar só no tempo da massa. Então a gente começa aqui, ó, com a panela quente. Eu vou colocar óleo de gergelim, vou adicionar a cenoura, aí o cheirinho de comida asiática já vai tomando conta da sua casa quando você aquece o óleo de gergelim assim, ó. É um aroma muito especial. Eu vou entrar também aqui, ó, com os cogumelos, o amendoim torrado, adiciono aqui uma pitada de açúcar, um pouco de sal e dá aquela misturada. A panela tem que estar bem quente, tá? É muito importante isso. E agora, porque isso vai gerar caramelização, vai deixar o nosso sabor ainda mais gostoso aqui do nosso prato, eu vou entrar com o macarrão hidratado aqui, o harusami. Esse macarrão, né, ele é conhecido também como macarrão de vidro, porque quando você cozinha ele é transparente, né? A gente vê ele branquinho assim porque ele está muito fininho. Mas depois que ele cozinha, ele dá uma inchada e aí você consegue ver que o grão dele é transparente. Ele é feito com a farinha de feijão branco. Feijão branco não, perdão, de feijão verde, tá? E aí é um macarrão super proteico e livre de glúten, tá? Para quem tem problema com glúten. Não é muito fácil de encontrar. A outra opção que eu te dou na receita é o bifum, que aí já é um macarrão um pouco mais tranquilo de achar e ele é feito com farinha de arroz. Se você não encontrar nenhum nem o outro, gente, faz com um cabelinho de anjo que vai dar certo também. É só seguir os mesmos passos, hidratar, trazer ele para cá para refogar, que você vai conseguir o resultado desejado. Eu vou adicionar agora o shoyu e o saquê para a gente dar uma deglaçada aqui, né, no fundo dessa panela, que vai agarrando ali um macarrãozinho. A panela tá bem quente e aí com a parte líquida você vem soltando. Agora eu já posso desligar a panela e eu preciso também desse recheio frio para a gente poder rechear as nossas gyozas. Vem para cá comigo que eu vou te ensinar agora como você vai trabalhar essa sua massinha. Lembrando, né, a gente preparou a massa no último bloco. Você misturou bem os ingredientes, dá uma sova rápida e deixa ela descansar por 1 hora. Depois de 1 hora, você vai sovar de novo a massa e deixar ela descansar mais 15 minutos. Olha como ela fica super macia aqui, ó. Fica parecendo massinha de modelar, tá vendo? O que a gente vai fazer com essa massa, ó? A gente vai produzir uma cobrinha com ela. Deixa ela bem fininha. Aqui eu tenho metade da receita, que a outra metade eu já comecei a produzir, né, as minhas guiozinhas. Vocês estão vendo ela aqui do meu lado, aqui, ó, na bancada, já fechadas. Ó, aí fez a cobrinha com a massa, você vai cortar ela em pequenos círculos, ó, pequenos disquinhos, que é onde a gente vai fazer os nossos discos de gyoza. Então, dividiu a massa, você vem aqui, ó, dá uma enfarinhada na bancada, pouca farinha, tá, gente? E pressiona a massa aqui assim, ó, com a palma da sua mão. Aí depois você vem apertando com o dedo para ela, né, ficar toda uniforme, se preocupando em deixar o meio da massa
com um acúmulozinho de massa. A gente precisa que as beiradinhas dessa massa fiquem mais fininhas do que o centro, tá? Aí, ó, você pode agora só abrir com o rolinho. Muito fácil. E não é preciso abrir super fininha não, tá? Até, ó, esse ponto aqui já é o suficiente. Lembrando, né, afinando as bordas para não acumular massa nas bordas, isso é muito importante. E agora a gente vai rechear. Eu tenho aqui do meu lado aqui, ó, um recheio que já esfriou, recheio aqui de gyoza que já esfriou. A gente vai pegar um punhadinho dele assim, vai colocar no centro da massa. O Gil vai fechar aqui para mim, que aí eu vou te mostrar agora como que você vai fazer para fechar essa gyoza, ó. Primeira coisa é dobrar. Existem vários tipos de dobra de gyoza, tá, gente? Eu não sou um especialista nisso aqui, até porque não sou chinês, mas eu vou te ensinar um que eu acho fácil e que fica legal, fica bonito, parecido com o que a gente vê por aí na rua, tá? Você começa do centro, ó, segurando aqui no meio, puxa pro lado, ó. Busca aqui do ladinho, puxa pro meio. Aí você vai fazendo isso até chegar lá na pontinha. Pressionando para arrematar aqui. Agora você vai fazer do meio para o outro canto, ó. Você vai dobrando e vai pressionando. Chegou no final, você tem a gyozinha fechada aqui. Agora que eu já tenho várias, a gente vai para a frigideira. Eu vou só passar elas aqui para cima da tábua, porque agora é a hora de cozinhar as nossas gyozas. As gyozas, elas são refogadas e cozidas. Diferente do nosso pastel, né, que é frito por imersão. Você vai ver aqui, mas é bem simples de fazer. Ó, vou só tirar essa panela daqui para me ajudar aqui eu ganhar. A minha panela aqui já está aquecida. Eu estou usando, o fogo mínimo. E aí a gente vai usar, agora não é o óleo de gergelim, porque o óleo de gergelim, ele é muito escuro, né, o óleo de gergelim torrado. Se você tiver óleo de gergelim sem ser o torrado, eu só tenho o torrado aqui. Aí você pode usar ele. Mas aqui pro meu caso, ó, como eu só tô com torrado, eu vou usar óleo de soja normal mesmo, tá? Agora eu vou subir a temperatura da minha panelinha. E ó, vou deixar aí, ó, as minhas gyozas dando uma fritadinha. Importante, pro nosso empratamento, você seguir aqui, ó, essa formação que eu tô fazendo, ó. Observa que eu vou colocando a emenda da gyoza por baixo da outra. Até formar um círculo fechado aqui, ó. Então aqui ainda cabe mais a nossa última. Elas vão ficar bonitinhas aqui no fundo da panela. Aí você vai aguardar um pouquinho, elas darem uma fritadinha. A panela vai aquecer bem. Ó, você pode até dar uma pressionada aqui para facilitar. E aí a gente vai pôr água aqui até cobrir as nossas gyozas. E aí você vai deixar cozinhar até que essa água que você colocou, ela seque completamente. Depois de secar, é que você vai deixar essa gyoza dourando. Ó, a água tá fervendo, ela vai secar rapidinho, tá? Você pode até colocar uma tampinha aqui para ajudar na cocção. Então, vamos deixar essa água drenar, essa água vai evaporar, vai secar. Aí ela volta a fritar, e aí quando tiver douradinho, você dá uma conferida embaixo, aí é só virar essas gyozas para dentro de um prato. Vou deixar as minhas gyozas cozinhando aqui e a gente vai pro intervalinho. Combinado assim? Já já a gente volta. Ó, Manhã Diversa tá chegando no fim, mas ainda temos que experimentar essa gyoza. Você não vai querer perder, né? O intervalo é rapidinho, já já a gente volta. h Manhã Diversa está de volta e agora com a nossa resenha esportiva. Então, bom dia para você também, Gabriel Luterbach. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. A gente vai falar hoje sobre Campeonato Carioca, sobre Campeonato Mineiro e também sobre Campeonato Paulista. Vamos começar falando sobre o Fluminense, porque o Fluminense venceu por 3-0 com o hat-trick do Cano. Vamos conferir.
Cano, enfim, desencantou na temporada. O primeiro foi de fora da área. O segundo em uma jogada bem trabalhada. Samuel Xavier chutou e Cano empurrou para o fundo das redes. E no fim, Cano aproveitou o desvio de Giovani para fechar o placar. Fluminense 3-0. Cano, enfim, desencantou. Gabriel, curioso a gente pensar, se a gente for fazer um retrospecto, que no ano passado o Cano também desencantou contra o Audax. E agora, em 2023, mesma coisa. Então, o negócio é o quê? Audax, ele olha ali, ele veste aquela camisa de um jeito diferente e vai. Exatamente. Ele vê aquela camisa ali branco com short azul e dá tudo certo. E dá tudo certo. Uma coincidência bacana. Ano passado, o Cano fez muitos gols, né? Foi o artilheiro do Brasil na temporada. E esse ano, ele também ainda não tinha feito gol. Então, ele viu ali o Audax e fez os primeiros 3 gols da temporada. Ano passado, nos 5 primeiros jogos, o Cano só tinha feito um gol. Esse ano, depois desse jogo, já fez 3 em 5 partidas. Então, se tinha alguma desconfiança sobre o retrospecto do Cano, ele já deixou para trás, fez 3 gols. Ele apenas estava passando por um momento aí que não estava conseguindo fazer gol. É justamente para o jornalista fazer aquela manchete assim, Cano vive seca de gols. Ele vê essa matéria, ele fala assim, vou acabar com isso. É agora. Vou arrumar outro argumento para os jornalistas. E aí ele fez os 3 gols. Vou mudar a manchete. Exatamente, vou mudar a manchete. Ele fez os 3 gols da vitória do Fluminense. O Fluminense que estava precisando de um jogo bom, porque vinha de 3 resultados não tão bons. Vinha de derrota no clássico contra o Botafogo, empate contra o Boa Vista, derrota para o Volta Redonda, então precisava vencer para poder dar uma sobrevida aí no Campeonato Carioca. O Fluminense que poderia até sair do G4, com a vitória está no G4 ainda, então precisava mais do que ficar bem colocado, porque ainda estamos no início do Campeonato Carioca. De uma atuação boa, de uma goleada, e ontem veio a culminar isso com essa boa partida do Cano, e não só do Cano também, uma boa partida do Ares que foi primordial para o Fluminense fazer esses 3 gols. Aí a gente sempre no futebol, Bárbara, a gente sempre gosta de fazer aquela dupla, né? A gente gosta de MSN, que no caso era o trio, né? Messi, Neymar e também o Suárez, famoso. E do Fluminense, Cano e Ares, seria o quê? Canárias? Pode ser, Pode ser, né? Eu achei justo. Exatamente. Então, a gente manda e lança essa aí agora. Exatamente. Então, Canárias foi muito importante para essa vitória do Fluminense. Que dupla. Que dupla. E essa rodada só termina no dia 18 de fevereiro, porque o Flamengo vai jogar amanhã o Mundial de Clubes, então apenas quando o Flamengo completar essa rodada que vai finalizar a 5ª do Campeonato Carioca, mas é claro, fim de semana tem mais bola rolando pela 6ª rodada, e essa rodada aí vai ficar faltando, vai ter esse ato aí por conta do Flamengo que está disputando o Mundial. No Campeonato Carioca também teve a vitória do Botafogo que goleou o Boa Vista por 4-0, e esse é o destaque de agora. Tiquinho abriu o placar em uma roubada de bola. Aos 21, marcou mais uma vez. No fim do primeiro tempo, Vitor Sá fez o terceiro. No segundo tempo, com o placar elástico, Botafogo administrou o placar, mas ainda assim fez mais um com Patrick de Paula. E a gente estava aqui dando destaque ao Cano, mas outro centroavante que chamou atenção nesse jogo aí agora do Botafogo foi o Tiquinho. Exatamente, os camisas 9, que não é 9, né, porque o Cano joga com a camisa número 14, estavam inspirados, o Tiquinho fez o primeiro gol, fez o segundo, ainda deu toque pro Patrick de Paula fazer o 4º gol. Fez gol, deu assistência. Exatamente. E o Tiquinho que também precisava de fazer o gol, porque ainda não tinha aberto o marcador nessa temporada, então é muito importante ter essa confiança que também quem tem na cozinha é o Arthur Veloso, né, Bárbara? Exato, Gabriel. Não sei se você concorda comigo, mas a gente falou de futebol, falou de Botafogo, quem vem em mente de cara? Chefe Arthur Veloso. Chefe Arthur Veloso. Conta pra gente, Arthur. Ao que depender do Tiquinho Soares, o Cano tá enrolado, hein? Ih, ó, polêmica. Vem aí, Tiquinho Soares, nessa temporada 2023, tem certeza que vai ser o maior artilheiro do Brasil. Vou cravar aqui, hein? Ambicioso. O Cantarelli, Ambicioso. Bruno Cantarelli falou isso na Rádio Transamérica ontem, eu concordo com ele. Tem chance mesmo do Tiquinho fazer uma brilhante temporada, assim como essas guiosas que eu quero mostrar pro pessoal de casa. Podemos mostrar aqui, Gabriel? Desculpa te atrapalhar claro. aí, tá? Na sua resenha esportiva. Todo seu, Arthur. Ó, seguinte, no último bloco, vou pedir pra Andra vir pra essa câmera aqui comigo, que eu quero mostrar elas aqui, ó. Isso. Ó, eu coloquei elas então pra fritar, depois deixei fritar uns 2 minutinhos e entrei com água. A água até cobrir. A água secou agora, ó. E aí a gente deixa mais uns 3 minutinhos até elas darem essa marcadinha aqui, ó.
Não sei se aqui do lado melhor de ver, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, dourou, tá vendo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um prato aqui em cima da minha frigideira e, ó, vou virar as minhas guiosas aqui pra dentro. Aí é só acertar elas aqui no prato, ó. E já já a gente volta pra experimentar. Tão quentinha, Gabriel, super crocante, super recheada. Fazendo a nossa alegria, assim como o Botafogo fez a minha alegria ontem, tá? Tão quentinho e estão aquecendo o coração da gente aqui também, só de olhar, tá? Ó, Bárbara, um recado pra vocês. Você tava achando que o Flamengo tá com o Campeonato Carioca ganho e o Botafogo tá encostando, tá? Tá chegando, né? Daqui a pouco vocês vão ver a tabela aí. E daqui a pouco a gente volta aí pra cozinha também. Até logo. Bárbara, covardia, né? A gente perde Eu até acho o uma rumo aqui sacanagem, vendo assim, essa não acho receita do legal. Arthur. Exatamente. Mas tá bom, né? Vamos, foco, concentra, respira e vai. Exatamente. Vou voltar falando do centroavante, porque o Arthur levantou um ponto bacana. E como a gente está bem servido aqui no Rio de Janeiro de centroavante, né? Tem o Fluminense com Cano, tem o Botafogo com Tiquinho, o Flamengo com Pedro, com o Gabigol, né? Que também joga ali de centroavante. E o Vasco com Pedro Raul, que foi vice-artilheiro no ano passado. Então a gente está bem servido de camisa 9, vai ser uma disputa no Brasil, de uma maneira geral, bem sadia, né? Estamos bem servidos, né? Bem servidos de camisa 9, exatamente. Agora a gente vai continuar falando sobre o Campeonato Carioca. Vamos mostrar também porque o Vasco ainda não entrou em campo, o Vasco do Pedro Raul, porque o Vasco vai jogar na terça-feira. Então tem a artezinha aqui pra gente confirmar pro pessoal de casa. Vamos lá. Terça-feira, no Mané Garrincha, lá em Brasília, às 9h10 da noite. Nova Iguaçu contra o Vasco. O Vasco tem um jogamento que a gente vai mostrar agora na classificação. E como o Arthur falou, o Botafogo está encostando no Flamengo. O Botafogo já é o segundo colocado, o Flamengo é o primeiro. O Flamengo que ainda vai completar essa rodada porque está jogando o Mundial de Clubes. Está ali com 6 partidas, igual o Botafogo, Volta Redonda e o Fluminense. O Botafogo e o Flamengo estão com o mesmo número de partidas, porque o Flamengo tinha adiantado uma partida por conta da Supercopa, começou o Campeonato Carioca lá no dia 12 e agora está tudo igual mesmo sem completar essa rodada, é por conta disso. Mas aí está o Flamengo em primeiro, o Botafogo em segundo, Volta Redonda em terceiro lugar e o Fluminense ali em quarto. O Bangu em quinto com 12 e o Vasco com uma partida a menos, ainda não vai chegar no G4, mas o Vasco também que já melhorou a performance dele, tinha começado mal a temporada. Tá caminhando, né? Exatamente. Ainda tá a passos lentos, mas tá caminhando. Isso, pode chegar ali a 11 pontos e ficar mais na cola do Bangu e do Fluminense que estão fechando o G4. Lembrando que os 4 primeiros passam para a próxima fase nos momentos. Flamengo, Botafogo, Volta Redonda e também o Fluminense. Bora de Campeonato Mineiro? Vamos falar de Campeonato Mineiro, porque no fim de semana também teve bola rolando pelo Campeonato Mineiro e a gente também tem a artezinha aqui para poder confirmar o pessoal de casa. Teve um resultado aí que não foi tão bom para os cruzeirenses, porque o Cruzeiro perdeu para o América Mineiro no sábado, também em Mané Garrincha. Mané Garrincha recebendo vários jogos, recebeu o Cruzeiro, agora vai receber o Vasco. 1-0 placar final, com o gol do Henrique Almeida, muito bom para o Coelho. E o Atlético Mineiro venceu pela terceira vez seguida, por 1-0 contra o Ipatinga, que é o Lanterninha. Vou mostrar a classificação também do Campeonato Mineiro, porque o Rubens fez gol. O Rubens, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que fechou esse placar. Então tá ali, Atlético Mineiro em primeiro lugar com 3 jogos, 3 vitórias, retrospecto aí de 100% de aproveitamento. Ali tá o Atlético que empatou também no fim de semana na sexta-feira. O América Mineiro também tem 3 jogos e 3 vitórias. E aí o Cruzeiro ficou um pouquinho para trás, tem 4 pontos em 3 jogos. Que é até uma certa surpresa, né? Assim, exatamente. Mas é apenas início de temporada, né, Bárbara? Tá pertinho, tá embolado ainda, né? E como eu falei, o Ipatinga ali tá com 0 pontos, assim como o Patrocinense, esses times que largaram para trás no início do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, como a gente falou, né, apenas no início tem muita bola ainda para rolar. Fim de semana também teve mais partida, teve o jogo do São Paulo e também teve o jogo do Corinthians. A gente vai começar falando do jogo do São Paulo, que foi emocionante, com um golzinho no finalzinho da partida. Vamos conferir. São Paulo venceu o Santo André no sufoco. A emoção ficou reservada para os minutos finais. Nos acréscimos, Luciano teve uma chance cara a cara com o goleiro Frigeri. Mas, no lance seguinte, no escanteio, Alan Franco fez o gol da vitória tricolor. Esse é o famoso que a gente brinca, né? Aos 45 do segundo tempo, e foi mais ainda. Exatamente. A gente vai conferir os melhores momentos de novo desse jogo, porque foi impressionante. Aos 47 minutos ali do segundo tempo, o Luciano teve uma chance e o goleiro do Santo André fez uma defesa, uma defesaça. A gente vai ali conferir agora. E aí tudo parecia que ia ficar no 0-0. Aí no escanteio, quem vai e faz o gol? O São Paulo
com o Alan Franco. Olha que o defesa. Futebol, né? Na cara do gol. Que defesa. Exatamente. É o oportunismo, né? Quando você tá ali, tem a chance, finaliza. Exatamente. E faz Aí gol. foi escanteio, aí o Alan Franco fez o gol do São Paulo. O São Paulo que precisava dessa vitória, porque na rodada passada perdeu para o Corinthians. Então perder clássico é sempre difícil, ainda mais jogando em casa, porque o Corinthians ganhou jogando no Morumbi. Demorou a entrar no jogo, né? Mas também depois que entrou Exatamente. ele deu tempo. No segundo tempo, pressionou até que conseguiu sair com um resultado positivo. E esse jogo também marcou a estreia do Erisson, novo centroavante do São Paulo, que veio para poder disputar a vaga ali com o Caleri. O Caleri foi poupado, o Erisson entrou. Ainda não foi bem, ainda está precisando de ritmo. É apenas o primeiro jogo dele na temporada. Então o Erisson teve já essa oportunidade, assim como o Gabriel Neves, que voltou de contusão, também estava sem ritmo ali. Os torcedores vão precisar ter mais calma. Já estão no início de temporada, ainda mais sem ritmo, sem jogar tem um tempinho. Então essa dupla estreou, ainda não foi muito bem, mas com calma, né? Ainda tem muito que rolar. E você falou também do Corinthians, né? O que deu do Corinthians? Exatamente, o Corinthians venceu por 2-0 com uma tarde de golaços. E é isso que a gente vai conferir agora. O Corinthians foi mais um grande que venceu na rodada. Roger Guedes fez o primeiro. E Adson, após roubar a bola, fez o segundo. Veja e reveja. Golaço. Corinthians 1, Botafogo de São Paulo 0. Gabriel, como é que é assim? Só vale golaço? Exatamente, só vale o golaço. A gente viu ali o Roger Guedes fez um gol bonito, depois o Adson também fez um golaço. Ele recuperou a bola ali e já mandou do jeito que veio no ângulo do goleiro do Botafogo. Então o Corinthians estava numa tarde, noite inspirada. Olha esse gol do Adson, ele recupera e depois ele solta uma bomba no canto ali do goleiro. Um golaço mesmo. Assim, para não dar chance mesmo, né? Para não dar chance mesmo, exatamente. E esses gols foram no primeiro tempo. O Corinthians então resolveu no primeiro tempo. No segundo tempo, com um placar favorável, ele somente administrou, deu rodagem para outros jogadores. Então o Corinthians com mais uma vitória. O Corinthians que começou bem a temporada, está com um técnico novo, havia uma certa desconfiança, porque o Vitor Pereira saiu, foi pro Flamengo. Quem assumiu era um assistente do Corinthians. O Fernando Lázaro está dando bom resultado agora no início de temporada. E tem mais bola também rolando. Teve mais bola rolando no sábado. No Campeonato Paulista teve jogo do Bragantino, também teve jogo do Santos. Santos que ainda não se encontrou muito na temporada. A gente tem artezinha aqui para mostrar pro pessoal de casa, porque o Campeonato Paulista também está no início. Tá ali então, Palmeiras 3-1 contra o Santos. Santos que a gente tem falado que tá deixando o torcedor um pouquinho angustiado depois dessa derrota por 3-1 pro Palmeiras, vai deixar mais ainda. Logo num clássico, né, Gabriel? Exatamente, clássico é difícil. E ali está a vitória também do Bragantino por 1-0 contra o Guarani. Vamos conferir a classificação do Campeonato Paulista? Vamos lá. Porque foram bastante jogos, né? A gente viu ali Santos, Corinthians, São Paulo. E tá aí essa bagunça toda no Campeonato Paulista. Vamos destacar alguns times. Bragantino ali em primeiro com 10 pontos. A gente vai destacar o Santos, o lanterninha do Grupo A, com apenas 6 pontos. Atrás de Botafogo, de Inter de Limeira, então o Santos realmente... Surpreendente, mas para um lado não tão bom, né? Exatamente, já bota a pressão aí no técnico Odair Hellmann. A gente também tem o São Paulo ali na liderança do Grupo B, a gente também tem o Corinthians que em 6 jogos já venceu 4 partidas, teve apenas uma derrota, e ali o Palmeiras também, o Palmeiras que ainda não sabe o que é perder na temporada, o Palmeiras surpreendente também pela regularidade. Desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Desde o ano passado não, se a gente fizer um recorte maior... Até antes, né? Tem bastante tempo. Desde 2014, quando teve chance de cair, não caiu. E aí o Palmeiras se encontrou também com o apoio da patrocinadora. Então o Palmeiras realmente... Sem oscilação, né? Exatamente. Consegue manter assim, aquela estabilidade, mas num nível alto. Exatamente. E técnico também tem o Palmeiras, o Abel Ferreira. Teve mais bola rolando também no fim de semana, né, Bárbara? Teve mais bola rolando, porque destaque também no final de semana para a Supercopa do Brasil de futebol feminino. Flamengo aí uma goleada, a gente falou de golaço, né, no futebol masculino. Flamengo também conseguiu uma goleada em cima do Ceará de 10-0. E claro que Resenha Esportiva segue de olho também no futebol feminino, né, Gabriel? Exatamente, Bárbara, muito obrigado. E até quinta-feira com mais Resenha Esportiva. E a gente também vai estar de olho
no Flamengo. O Flamengo que vai jogar o Mundial amanhã. Na quarta-feira a gente também vai trazer a atualização com certeza desse jogo. Ou Tô seja, ansiosa, Bárbara? Não, demais. Até já fiquei arrepiada aqui, só de falar que é Mundial. E quinta-feira, então, tem a nossa resenha. Exatamente, Bárbara. Obrigada, Gabriel. Próximo bloco que tem também a finalização do Bora Hangar. Vamos ver como ficou o gyoza vegetariano com molho de pimenta agridoce que o chefe Arthur Veloso está preparando. Agora são 11h46 e a gente já volta. Se essa vinhetinha rolou é porque tá na hora de mais Bora Hangar. E hoje a gente tá aprendendo a fazer um delicioso gyoza vegetariano, uma receita aí asiática, chinesa, com um molho picante para ficar melhor ainda, Bárbara. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz com essa receita de hoje. Já tô ficando com fome, porque a hora do almoço tá chegando. Então eu quero saber do chefe Arthur Veloso como que tá aí o preparo, porque eu tô muito ansiosa para experimentar, Arthur. Tá com fome, Mari? Tô com fome. Também tô com fome, meninas, tem que confessar. E aí, quando você tá com fome, você tá na frente da comida e não pode comer, o desafio é muito grande, tá? O cheiro aqui na cozinha tá muito gostoso, aí a minha boca vai ficando cheia d'água, vai dificultando a fala um pouquinho. Haja autocontrole. Você viu como é fácil de fazer, Mari? Gyoza, você vai se arriscar a fazer em casa? Eu vou fazer em casa com certeza, Arthur. Essa é uma receita que eu já tava com vontade de fazer, inclusive. Eu tinha salvo, tava nas minhas receitas lá nos salvos do Instagram. Eu sempre salvo as receitas que eu quero fazer e tinha uma receita de gyoza salva pra eu fazer que eu ainda não tinha feito. Aí eu vou depois reassistir o Bora Hangar pra ver o passo a passo direitinho. E às vezes eu até vejo se é parecido com essa receita que eu peguei na internet já faz também. a comparação. Fazer uma comparação, né, e experimentar. Mas eu já tô com vontade de fazer gyoza tem um tempo. E aí agora, essa receita que eu vi, ela ensina a fazer o gyoza usando a massa de pastel pronta. Eu ia falar isso agora. Se você quiser roubar no jogo, pode fazer isso. Aí, quem sabe, eu vou ver se o recheio, que eu não me lembro muito bem como é do vídeo, se o recheio é parecido com o que você fez. Às vezes eu faço metade de um, metade de outro pra ver como fica. Mas eu tô com vontade de fazer sim. Isso já era uma vontade que eu tinha, então eu nem tô falando mentira não, viu? Eu realmente vou fazer essa receita em casa. Coisa boa, Mari. Esse recheio aqui é o mais tradicional pra gyoza, mas aí, como eu já falei no último bloco, pode fazer do que quiser. O céu é o limite, tá, gente? É pastel e vocês sabem que pastel a gente recheia com N coisas, né? Como a nossa criatividade brasileira, a gente pode dar o nosso toque, deve dar o nosso toque para essa receita, que fica muito gostosa. Mas aí, pro preparo ficar bem parecido com esse aqui, você tem que usar aquela técnica ali, Mari. Então, você vai dar uma grelhadinha nelas, faz aquele girassol, cobre com água e aí deixa ela secar a água e deixa dar essa marcadinha que dá bonita, que ela fica brilhante. E aí é onde vai ficar crocante também, né? Porque ela tem essa coisa, né? De um lado é crocante e do outro a massa é molinha, né? Então essa técnica aí é fundamental pro resultado. Isso, com certeza. E aí também existem outros pratos que são feitos a partir daqui, né? E o pessoal faz sopa e usa gyoza dentro da sopa, né? Tem muita coisa que dá pra fazer usando ela depois de já pronta. E Arthur, você falou aí do cheiro, né? Que tá na cozinha. E uma coisa que eu adoro da cozinha asiática, no geral, é o cheiro, né? Que ele tem um cheiro bem característico. A cozinha fica perfumada, exato, né? pelos especiarias, os temperos que são usados, que são bem diferentes dos nossos, né? Então, o cheiro dos nossos temperos são excelentes. É um cheirinho ali de alho, que você tá quando você tá refogando ali, é uma coisa que tá sem igual. Mas uma coisa que eu adoro realmente, quando você entra num restaurante asiático tradicional, principalmente, né? Daqueles que, aqui no Brasil, que são às vezes de famílias de imigrantes e tal, que você sente aquele perfume diferente, parece que você é transportado para outro lugar, assim, porque tem todo aquele ambiente que o cheiro, né, ele realmente é uma coisa... O cheiro já é convidativo, exato, né, e ele é diferente do que a gente está acostumado, então é aquela coisa que realmente abraça a gente já na hora que a gente entra, já faz ficar aquela com viagem fome. Cultural. Exato, então o cheiro faz muita parte dessa experiência, eu acho, né? Com certeza, Maria, eu acho que o principal desse cheiro que você está tentando descrever é o cheiro do óleo de gergelim. É o cheiro que eu sinto muito quando vou, às vezes, passear na Liberdade, no bairro da Liberdade em São Paulo, quando senta, como você falou, né, num restaurante tradicional, de família asiática, esse cheiro do óleo de gergelim, ele fica no ar mesmo, ele gruda na gente que está cozinhando e ele realmente nos transporta para um outro lugar. É como se a comida tivesse um cheiro diferente. É a mesma coisa com a gastronomia baiana, né? Aquele cheiro do dendê no ar também, né? É completamente diferente do que a gente tem aqui e é muito legal experimentar fazer em casa. Aí muita gente às vezes acha, óleo de gergelim é caro. Gente, você não precisa comprar um galão de óleo de gergelim, você não vai usar tanto assim. Então, ó, um vidrinho pequeno não vai ser tão caro assim, dá pra experimentar. Vale a pena, né, Arthur? E é a assinatura, né? Que fica sem dúvida. Eu acho que sem óleo de gergelim não dá. Eu já tô tá difícil de falar aqui. Tá difícil concentrar, assim, tá complicado. Bora rangar, Arthur? Bora rangar, então.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Agora para a finalização do Bora Rangar de hoje, que você aprendeu a fazer comigo, ó. Agora me fugiu a palavra no mandarim. Eu já falei tantas vezes hoje, mas é gyoza. Eu ia falar em mandarim, a produção tá soprando aqui no meu ouvido, mas aí em português, gyoza tá valendo. Ó, tá aqui na minha frente, vou mostrar pra galera como que ficou bonita essa receita, ó. Olha aí, douradinhas já prontas para comer, né? A gente preparou a massa, preparou o recheio, você aprendeu comigo hoje aqui no Bora Rangar, e se você ligou a televisão agora e perdeu esse preparo, ficou curioso, curiosa para aprender, não se preocupa não, vai sair tudo no nosso canal do YouTube, vai aparecer na tela aí, e é só você acessar youtube.com/TV Diversa, que sai por lá. E aí na hora que sair você fica notificado, né, ativando o sininho, assiste no seu tempo. Eu vou dar uma revisada rápida, mas já vai se inscrevendo no nosso canal do YouTube, tá? Então, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem gyoza aqui no Bora Rangar. Para fazer esse pastel chinês, você vai precisar de 450 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água, isso para massa. Para o recheio, uma bandeja de shiitake, 2 cenouras, um rolo de bifum ou harusami, 100 gramas de amendoim torrado, 1 colher de sopa de óleo de gergelim, 2 colheres de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de saquê, uma pitada de sal, meia colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de pimenta desidratada. Para o molho, um punhado de pimentas frescas, 2 colheres de sopa de molho de pimenta, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de chá de vinagre de maçã, meio dente de alho, 1 xícara e meia de chá de água. Bom, a gente começa com a massa. Essa massa é muito simples, né, gente? Só água e farinha. Vai adicionando a água aos poucos na farinha e na hora que ela soltar do fundo da tigela, limpar a tigela ali, você deixa ela descansar por 1 hora. Passou essa 1 hora, você dá uma sova até ela ficar lisinha, uma sova ali de uns 5 minutos na mão, tá? Não precisa sovar demais. Você deixa ela descansar mais 15 minutos. E enquanto descansa, você prepara o seu molho. É só misturar todos os ingredientes. E de vez em quando você vai mexendo, quando começar a ferver, deixa ferver 2, 3 minutinhos para ele engrossar. Aí você tem o seu molho agridoce para acompanhar. Aí, ó, com a massa descansada, você vai dividir ela em disquinhos, vai abrir os disquinhos igual massa de pastel e vai rechear. O nosso recheio é muito simples, é só refogar no fogão ali a cenoura, o shiitake, o macarrão que você hidratou na água, deixa o macarrão dentro da água por uns 15 minutinhos para ele hidratar, depois você vai picar ele miudinho e aí refoga ali na panela, junto com a cenoura, junto com o shiitake, e ali você vai acrescentar também o óleo de gergelim, que vai ser a base desse nosso refogado. Quando começar a agarrar no fundo, você entra com saquê, com shoyu, tempera com sal, açúcar e pimenta em flocos. Gente, muito fácil de fazer, né? Aí você vai fechar. Tem que assistir eu fazendo, não tem como eu descrever esse fechamento, então você vai lá no YouTube para assistir como que fecha as gyozas. Você vai fechar elas e vai selar numa panela. Você abre com um pouquinho de óleo, panela quente, tá? Mas não muito quente. Vai colocando elas ali de ladinho, no formato que tá aqui no prato. Deixa elas darem uma pequena selada. Aí você entra com água até cobrir. Quando essa água secar de novo, você deixa mais uns 3, 4 minutos, que é onde ela vai dar a corzinha ali, e aí ela já vai estar cozida, está pronta para comer, super crocante e quentinha. Então vem comigo que chegou o meu momento de experimentar e ser feliz. Se você gostou dessa ideia, né, de aprender uma comida asiática e quer aprender mais coisas comigo lá no Instagram, é só me seguir, @chefarturveloso, tô te esperando por lá. Deixa sua mensagem, conversa comigo. Se fizer essa gyoza na sua casa, me manda foto que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Aproveita para seguir também a TV Diversa em todas as redes sociais, @TV Diversa no Twitter, Facebook, TikTok, Instagram e YouTube. A gente tá por lá. O nosso WhatsApp também tá aparecendo na tela se você quiser mandar pergunta, sugestão de receita. Agora sim, chegou minha hora de experimentar e ser feliz, ó. Vou pegar aqui. Eu vou pegar com a mão e aí tem uma coisa aqui, né? O pessoal acha que a comida asiática sempre deve ser consumida de hashi. Você pode comer isso aqui de hashi e também com a mão, tá liberado. Eles inclusive usam, principalmente na China, muito a mão para comer esse tipo de coisa. E aqui no Brasil é tradicional a gente comer pastel com a mão. Então eu vou usar a mão aqui, tô sem hashi e eu acho que é mais fácil também e é democrático. Ó, eu vou começar experimentando com esse molhinho maravilhoso que eu preparei. Vem comigo. Olha o recheio. Como é que fica, Gil? Mostra o pessoal de casa aqui, ó. Bem recheado. Tá vendo? Ó, gostinho
de comida asiática. É muito especial. Agora você também pode mergulhar no shoyu, fica super saboroso. Eu vou ficando por aqui, vou chamar minhas amigas Marisa Caron, Bárbara Lage. Meninas, vai daí, vem correndo pra experimentar essa gyoza, tá? Guarda os nossos, tá, Arthur? Guarda aí, Arthur, porque eu tô vendo esse pratinho aí, vai ser disputado esse negócio. E a equipe é grande, então, ó, garante o nosso. Garante o nosso aí, por favor. Deixa comigo. A gente tem que trocar de roupa antes de comer, pra poder comer sem medo de sujar, né? Aquela coisa, você conhece a história, né? Daqui a pouco a gente tá aí. E amanhã tem mais pra arrancar. Até amanhã. Até amanhã, Arthur. O Manhã Diversa de hoje está terminando, mas a nossa semana está só começando. E se você quer ficar sempre por dentro das novidades, é só seguir a Diversa nas redes sociais, além de acompanhar o nosso site e podcast para ter acesso a muito mais conteúdo. Você fica agora com o programa Conhecendo Museus e mais tarde, às 9 da noite, tem também o nosso jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo a partir das 10 horas com mais Manhã Diversa para você. Então, uma ótima semana e até lá!